Meu nome é Helena Duarte, tenho 66 anos e até aquele dia eu acreditava que minha vida já tinha visto tudo. Amores, perdas, traições, despedidas. Eu achava que nada mais poderia me surpreender, até que uma manhã banal se transformou no dia em que eu nasci de novo. Era uma terça-feira comum. O tipo de dia que começa sem pressa e sem aviso de tragédia. O céu estava acinzentado, o vento morno e o cheiro de café ainda pairava na cozinha. Eu tinha acabado de lavar a louça do café da manhã e me preparava para ir ao mercado, como fazia todas as semanas. Aquele ritual era o que me mantinha em pé desde que fiquei viúva. Roberto, meu marido, se foi há 2 anos. E desde então, minha rotina virou minha única companhia. As mesmas ruas, o mesmo elevador, os mesmos vizinhos, tudo previsível, tudo seguro. Ou pelo menos parecia. Peguei minha bolsa de pano, a lista de compras, e desci pelo corredor estreito do 8º andar. O som dos meus passos ecoava vazio. Apertei o botão do elevador e fiquei observando a luz subir do térreo até meu andar. Quando as portas se abriram, respirei fundo e entrei. Era um elevador antigo, daqueles que tremem um pouco quando se movem. O espelho estava riscado e as luzes fracas. Eu olhava meu reflexo cansado e pensava em como o tempo muda tudo. A pele, o olhar, até o jeito de respirar. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. No 6º andar, as portas se abriram novamente. Entrou meu vizinho, Sr. Mauro, um homem de meia idade, sempre educado, mas um tanto reservado. Ele morava 2 andares abaixo do meu, e trocávamos apenas cumprimentos formais. Mas naquele instante, o semblante dele me arrepiou. Os olhos estavam fundos, o rosto pálido e as mãos tremiam levemente. Parecia alguém que não dormia há dias. Ele segurava um envelope amassado e, quando me viu, seus olhos se arregalaram, como se ele tivesse esperado por mim. "Bom dia, Helena", disse ele com um tom que mais parecia um aviso do que uma saudação. Antes que eu respondesse, ele deu um passo à frente, aproximou-se de mim e, num gesto rápido, enfiou um pequeno papel dobrado na minha mão. "Não diga nada", murmurou. "Finja que está doente e saia daqui rápido." Fiquei sem entender. Ele falava baixo, mas a urgência nos olhos dele me gelou por dentro. "O quê? Como assim?" perguntei, instintivamente. Mas ele já tinha apertado o botão do 5º andar. Quando o elevador parou, ele saiu sem olhar para trás, desaparecendo no corredor. Fiquei ali, sozinha, com aquele pedaço de papel queimando na minha mão. Abri. As palavras escritas às pressas diziam exatamente o que ele acabara de sussurrar. "Finja que está doente. Saia rápido, agora." Meu primeiro instinto foi rir de nervoso. Parecia uma cena de filme, mas o medo veio logo em seguida, rastejando como um vento frio. O coração começou a bater forte, e um pensamento estranho me invadiu. E se for sério? Quando as portas do elevador se abriram no térreo, eu já estava ofegante. O porteiro Jorge me olhou confuso. "Tudo bem, dona Helena?" perguntou. "Não, eu estou passando mal. Preciso ir ao médico", respondi, tentando manter a voz trêmula, mas natural. Ele se levantou apressado, oferecendo ajuda, mas eu apenas acenei que não. Saí andando rápido, fingindo tontura, até atravessar o saguão e alcançar a rua. Do lado de fora, o ar parecia mais denso. Peguei o primeiro táxi que passou. O motorista, um rapaz jovem de boné azul, me olhou pelo retrovisor. "A senhora está bem?" "Só." "Me leve para longe daqui. Rua Santa Luzia, por favor." Ele não insistiu. Enquanto o carro se afastava, olhei para trás. O prédio onde morei por quase 20 anos parecia o mesmo, mas havia algo diferente. As janelas estavam fechadas. O silêncio parecia forçado. 10 minutos depois, quando o táxi virou na esquina principal, ouvi o som de sirenes. Primeiro uma, depois outra, depois várias. O motorista olhou para mim. "Acho que teve acidente por lá, hein?" Olhei de volta e vi, ao longe, uma fumaça cinza subindo no céu. Não pode ser, pensei. Não pode ser o meu prédio. Mas era. O rádio do carro confirmou minutos depois. Últimas notícias. Uma forte explosão atingiu um edifício residencial na Rua das Palmeiras. As primeiras informações apontam para um possível vazamento de gás. Bombeiros e ambulâncias já estão no local. A Rua das Palmeiras era a minha rua. Meu corpo inteiro congelou. O som das sirenes ficou distante e eu só conseguia ouvir meu coração.
O motorista me perguntou se queria voltar, mas eu não consegui responder. Eu só chorava, olhando para trás, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O bilhete, o aviso, o vizinho. Por que ele sabia? Quem era ele de verdade? Aquelas perguntas ficaram rodando na minha cabeça, enquanto eu via pela janela o caos se formar a quilômetros de distância. Pessoas corriam, fumaça cobria o céu, e eu sabia, eu devia estar lá dentro. Fiquei hospedada na casa da minha amiga Silvia naquela noite. Ela morava a poucas quadras dali e me recebeu de braços abertos, mas também cheia de perguntas. Helena, o que aconteceu? Ela insistia. Por que você saiu tão de repente? Eu não sabia o que responder. Como explicar que um bilhete de um vizinho me fez fugir segundos antes de uma explosão? Parecia loucura, até para mim. Tentei dormir, mas não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Sr. Mauro e ouvia a voz dele dizendo para eu fugir. Na manhã seguinte, fui até a rua do prédio. O quarteirão inteiro estava interditado. Policiais, bombeiros, curiosos, repórteres. O prédio estava parcialmente destruído. As janelas do meu apartamento haviam desaparecido. O porteiro Jorge, eu soube ali mesmo, não sobreviveu. Senti uma dor profunda, quase física. Uma vizinha que me reconheceu veio correndo até mim. Helena, meu Deus, você está viva. Disseram que você tinha descido minutos antes. Eu saí porque o Mauro me avisou, respondi, e ela arregalou os olhos. O Mauro? Mas ele morreu lá dentro. Senti o chão sumir sob meus pés. Como assim? Ela me contou que o apartamento do Sr. Mauro ficava exatamente onde os bombeiros acreditavam que começou a explosão. Disseram que ele estava no local e que não conseguiu sair. Fiquei muda. Ele me salvou. Sabendo que ia morrer? Aquela pergunta me perseguiu o resto do dia. Mais tarde, um investigador da polícia veio falar comigo. Disse que encontraram um caderno queimado, parcialmente legível, no apartamento do Mauro, e que havia anotações estranhas, nomes, números e até uma lista de moradores do prédio, com o meu nome circulado. Ele perguntou se eu sabia de algo, mas eu só consegui balançar a cabeça. Por dentro, algo me dizia que o Mauro não era apenas o vizinho reservado que morava no 6º andar, e que o que aconteceu naquela manhã não foi um acidente. Enquanto o sol se punha e a fumaça ainda pairava no ar, uma certeza crescia dentro de mim. O bilhete não era um aviso qualquer. Era um chamado. E o que quer que tivesse começado naquele elevador, ainda estava longe de terminar. A fumaça já havia se dissipado, mas o cheiro da tragédia ainda impregnava o ar. Mesmo depois de dias, a Rua das Palmeiras continuava interditada, e o prédio onde vivi metade da minha vida era agora uma ruína silenciosa, cercada por fitas amarelas e olhares curiosos. Eu não conseguia ficar longe. Era como se uma parte de mim tivesse ficado lá dentro, entre as paredes queimadas, os quadros quebrados e os ecos de tudo o que eu conhecia. O nome do Sr. Mauro estava em todas as notícias. Chamavam-no de vítima do 6º andar. Mas dentro de mim, algo gritava que ele não era apenas uma vítima. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Comecei a lembrar de pequenos detalhes que nunca tinham feito sentido. As vezes em que ele passava de madrugada no corredor, o som leve de passos quando todos dormiam, o olhar desconfiado quando via alguém novo no prédio. Certa vez, há alguns meses, ele me perguntou algo estranho no elevador. A senhora confia em todos os vizinhos, dona Helena? Na época, ri, achando que era conversa de velho desconfiado. Mas agora, cada palavra parecia um alerta que eu ignorei. No 4º dia após a explosão, decidi ir até a delegacia. Eu precisava entender o que havia acontecido. O investigador que cuidava do caso, um homem sério de olhar cansado chamado Dr. Ernesto Lobo, me recebeu com certa desconfiança. A senhora é Helena Duarte, certo? A moradora do 8º andar. Assenti. A senhora era próxima do Sr. Mauro Albuquerque? Não muito, respondi. Era um bom vizinho, reservado. Mas ele me entregou um bilhete pouco antes da explosão. O investigador franziu o senho. Um bilhete? Entreguei o papel que eu guardava dobrado dentro da bolsa desde aquele dia. Ele leu em silêncio. Finja que está doente. Saia rápido. Quando levantou os olhos, havia algo diferente neles.
uma sombra de curiosidade misturada a receio. A senhora tem ideia do porquê ele teria escrito isso? Nenhuma. Só sei que se eu não tivesse saído, estaria morta. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Dona Helena, encontramos algo no apartamento dele. Talvez ajude a entender. Ele puxou uma pasta grossa, cheia de fotos e papéis queimados. Em uma das imagens, reconheci parte da sala do Mauro, ou o que restava dela. E num canto chamuscado, um mural coberto de anotações, fios, mapas e nomes conectados por linhas vermelhas. Entre eles, o meu nome, circulado 2 vezes. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Por que o meu nome está ali? Perguntei, com a voz quase falhando. É isso que estamos tentando descobrir. Havia outros nomes, mas o seu aparecia com frequência. E perto dele havia uma palavra repetida várias vezes. Que palavra? Testemunha. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Testemunha de quê? Voltei para a casa da Sílvia em silêncio. Mal consegui jantar. À noite, sentei na varanda e fiquei observando as luzes da cidade, tentando juntar as peças. Por volta das 10, o telefone fixo tocou. Alô? Atendi, apreensiva. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz rouca, quase irreconhecível, sussurrou. Ele tentou te salvar, Dona Helena. Mas eles o encontraram antes. Meu coração disparou. Quem está falando? Mas a ligação caiu. Fiquei parada, segurando o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Aquela voz. Havia algo familiar nela, mas não consegui identificar. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que até hoje me assusta lembrar. Eu voltaria ao prédio. Mesmo interditado, eu precisava entrar, nem que fosse só por alguns minutos. Usei o pretexto de buscar documentos e consegui a autorização parcial dos bombeiros. Quando entrei, o silêncio era quase sagrado. Cada passo ecoava nas escadas cobertas de pó. As paredes queimadas contavam histórias de gritos e pressa, e o cheiro de gás ainda flutuava no ar. Meu apartamento, no 8º andar, estava destruído. As janelas estouradas, os móveis queimados e, no chão, restos de uma vida inteira. Mas não era ali que eu precisava estar. Desci 2 andares até o 6º. A porta do Mauro estava entreaberta, como se esperasse por mim. Entrei. A sala estava em ruínas, mas havia um canto que chamava a atenção. Uma parte da parede que, apesar do fogo, parecia ter sido protegida por algo. Um quadro caído parcialmente a cobria. Afastei o quadro e vi. Havia uma marca. Uma inscrição feita à faca, escondida sob a tinta. Procure o número 17. Ele viu tudo. Meu corpo gelou. Número 17 era o apartamento de quem? Lembrei de cabeça. Era o da família Vasques, um casal e o filho adolescente. Mas, segundo as notícias, eles estavam fora do país na semana da explosão. Procure o número 17. Peguei o celular e liguei para o investigador Ernesto. Eu encontrei uma coisa, disse. Uma mensagem na parede do apartamento do Mauro. Ele pediu que eu saísse imediatamente e esperasse do lado de fora. Mas antes de obedecer, vi algo mais. Um cofre metálico embutido no rodapé, parcialmente coberto por entulho. Meu instinto gritou. Peguei um ferro e comecei a limpar. O cofre tinha uma combinação de 4 números. Lembrei de algo. O bilhete. No canto inferior, quase apagado, havia uma sequência. 0, 6, 1, 2. Tentei. O clique seco soou alto no silêncio. O cofre abriu. Dentro havia apenas uma coisa. Um pendrive prateado e uma fotografia antiga. A foto mostrava Mauro, muito mais jovem, ao lado de um grupo de homens uniformizados, policiais talvez. No verso, uma frase escrita à caneta. Se algo acontecer comigo, confie nela. Abaixo, meu nome. Senti Helena as pernas Duarte. falharem. Naquele instante, um som ecoou atrás de mim. Passos leves, lentos, calculados. Virei-me. Um homem alto, de sobretudo escuro, observava da porta. O rosto estava parcialmente encoberto pelo reflexo do fogo antigo na parede. Dona Helena, disse ele, com um leve sorriso. Eu estava esperando a senhora. Meu corpo inteiro congelou. Quem é você? Perguntei, tentando soar firme. Ele deu um passo à frente. Um amigo do Mauro. E acho que a senhora está prestes a descobrir algo que talvez preferisse não saber. Antes que eu pudesse reagir, ele estendeu a mão, pedindo o pendrive. Eu hesitei, e naquele instante percebi.
Se Mauro confiou aquilo a mim, era porque não devia cair nas mãos de ninguém mais. Corri. Desci as escadas sem olhar para trás, ouvindo os passos dele ecoando logo atrás. Quando cheguei à rua, um vento frio cortava a madrugada. Entrei no primeiro carro que passou, ofegante, com o pendrive escondido no bolso. A cidade dormia, mas dentro de mim o medo havia acordado de vez. Mauro me salvara de uma explosão, mas pelo visto, a verdadeira bomba ainda não tinha estourado. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Agora sim posso continuar. Naquela noite, o medo tinha um som. O som dos meus passos apressados contra o asfalto molhado. Eu corria sem destino, apertando o pendrive no bolso do casaco como se ele fosse a última coisa que me mantinha viva. O táxi que me trouxe de volta ao bairro sumiu há tempos, e eu estava sozinha, cercada apenas pelo silêncio e o brilho intermitente dos postes. O homem de sobretudo havia me seguido até certo ponto, mas consegui despistá-lo dobrando por ruas pequenas. Ainda assim, sentia o olhar dele em mim, mesmo longe. Cheguei à casa da minha amiga Silvia pouco antes da meia-noite. Ela se assustou ao abrir a porta e me ver naquele estado. Helena, o que aconteceu? Não posso explicar tudo agora. Só preciso usar o seu computador, por favor. Ela hesitou, mas me deixou entrar. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o pendrive ao tentar encaixá-lo na entrada USB. A tela acendeu. Um único arquivo apareceu. Vid17 Confidencial MP4. Meu coração batia descompassado. Cliquei. O vídeo começou com estática. Depois, a imagem se estabilizou. Uma filmagem amadora feita dentro de um estacionamento subterrâneo. A câmera tremia. Havia vozes. Uma delas era inconfundível, a do Mauro. Isto precisa sair daqui, ele dizia, olhando em volta. Se algo acontecer comigo, entregue para a Helena. Ela é a única que ainda pode provar o que fizeram. Senti o chão sumir sob meus pés. Quem eram eles? E por que eu? A imagem mudou. Agora mostrava uma sequência de documentos, contratos, registros de depósitos em contas estrangeiras, tudo com o mesmo timbre. Condomínio Residencial Palmeiras, S.A. O nome jurídico do meu prédio. De repente, um rosto apareceu na tela. Era Ernesto Lobo, o investigador da polícia. Meu coração disparou. Mauro continuava falando no vídeo. Ele acha que ninguém vai descobrir, mas está tudo aqui. A explosão era só uma distração. A gravação foi interrompida por um som alto, um estouro, e a imagem cortou para preto. O vídeo terminava ali. Silêncio. Silvia me olhava boquiaberta. Helena, você entendeu o que isso significa? Eu balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Mas dentro de mim, algo mudava. A confusão começava a dar lugar à raiva. Mauro tinha descoberto algo dentro do próprio prédio, e o investigador que dizia querer ajudar era parte disso. Ele me usou, murmurei. Todos eles me usaram. Peguei o pendrive, o guardei no bolso e olhei para Silvia. Eu vou descobrir a verdade, custe o que custar. Ela tentou me impedir. Helena, por amor de Deus, você tem 66 anos. Isso não é um jogo. Mas eu já estava decidida. Na manhã seguinte, voltei à delegacia fingindo inocência. O investigador Ernesto me recebeu com aquele mesmo sorriso cansado. Dona Helena, conseguimos rastrear algumas chamadas do Mauro antes do incidente. Parece que ele estava instável. Instável? Interrompi. Ele era o único lúcido. Ele me observou com atenção. O que quer dizer com isso? Quero dizer que ele sabia de algo, e que talvez o senhor também soubesse. O olhar dele endureceu. Cuidado com o que insinua, dona Helena. Eu só quero respostas. Ele se levantou, impaciente. A senhora já as teve. A explosão foi um acidente. O resto são delírios de um homem perturbado. Eu o encarei por alguns segundos. Depois, me levantei também e, antes de sair, disse baixinho: delírios costumam ter provas, doutor. E eu tenho uma. O rosto dele empalideceu. Saí da delegacia com o coração disparado. Sabia que a partir daquele momento eu estava sozinha. Mas também sabia que Mauro tinha confiado em mim por um motivo, e que esse motivo ainda estava por vir. Voltei para a casa de Silvia e escondi o pendrive dentro de uma caixa de remédios. Passei a noite em claro, ouvindo cada som, cada carro que passava, cada sombra que se movia pela janela. Por volta das 3 da manhã,
Um barulho metálico ecoou na cozinha. Fui até lá devagar, o coração batendo no pescoço. A janela estava aberta e sobre a mesa um envelope. Peguei com mãos trêmulas. Dentro havia apenas uma folha de papel e uma fotografia. A folha dizia: "Pare de procurar. Alguns segredos morrem com quem os guarda." A foto era minha, tirada naquele mesmo dia, em frente à delegacia. Senti o estômago se revolver. Eles estavam me vigiando. De manhã, fui até uma lan house antiga, uma das poucas que ainda existiam no bairro. Conectei o pendrive em um computador sem câmeras e comecei a copiar os arquivos para a nuvem. Mas enquanto o progresso carregava, a porta da lan house se abriu com força. 2 homens entraram. Um deles era o de sobretudo. O dono do local, assustado, levantou as mãos. "O que está acontecendo?" Antes que ele terminasse a frase, o homem de sobretudo puxou algo do casaco. Não uma arma, mas um distintivo. "Polícia." "Essa mulher", disse ele, apontando para mim, "está sob investigação." O dono da lan house se afastou. Eu, por instinto, arranquei o pendrive e corri pelos fundos. Ouvi gritos, passos e o som metálico de alguém caindo. Saí pela porta dos fundos direto para o beco. O ar frio me cortou o rosto. Corri o máximo que pude até chegar ao terminal de ônibus. Comprei uma passagem qualquer, para uma cidade qualquer. Dentro do ônibus, sentei na última poltrona e olhei pela janela. Lá fora, a cidade se afastava. Eu tremia, mas sentia algo novo queimando dentro de mim. Coragem. Mauro me deixou uma herança invisível, a verdade, e agora era minha vez de terminá-la. Peguei o celular, abri o e-mail e digitei devagar: "Se algo acontecer comigo, procure o arquivo VID-17. Ele prova tudo." Enviei para 3 pessoas diferentes, uma jornalista, um advogado e para mim mesma. O ônibus arrancou. A chuva começou a cair. E no reflexo do vidro, vi algo que me fez gelar. Um carro preto seguindo o mesmo caminho. A estrada parecia não ter fim. As luzes do ônibus cortavam o nevoeiro, revelando o contorno de árvores retorcidas e placas de ferro cobertas de ferrugem. Eu olhava pela janela, tentando decifrar o vulto do carro preto que, de tempos em tempos, reaparecia no retrovisor. O cansaço era tanto que minhas pálpebras pesavam, mas o medo me mantinha acordada. Desde a explosão, cada som, cada rosto e cada sombra tinham se tornado possíveis ameaças. A mulher ao meu lado dormia, encostada no vidro. Eu tentava me convencer de que estava segura, mas o pendrive escondido dentro da minha bota lembrava que não. Aquilo que Mauro deixou era mais do que uma prova, era uma sentença. O ônibus parou num posto velho. Aproveitei para descer, comprar água e pensar. O letreiro dizia Estação Rosário, 12 quilômetros para o centro. O ar ali tinha cheiro de gasolina e terra molhada. "Tá fugindo de alguém, moça?" perguntou o frentista brincando. Sorri sem graça, mas meus olhos buscaram reflexos em todas as janelas. Sim, eu estava fugindo. De gente viva e de fantasmas. Voltei para o ônibus, mas algo me fez parar. No canto da plataforma, um homem alto, de capuz, fumava devagar. O jeito dele de segurar o cigarro me lembrou o homem de sobretudo. Voltei para o veículo e sentei na parte da frente. Quando o motor ligou, olhei pela janela. Ele ainda estava lá. Mas agora me observava. O ônibus arrancou e eu jurei que por um segundo vi um pequeno sorriso se formar em seu rosto. A madrugada avançava. Meu plano era chegar à cidade de Serra Clara, uma cidade pequena do interior onde vivia um primo distante do meu falecido marido. Alguém que não saberia nada de mim, mas poderia me oferecer abrigo. Durante as horas seguintes, o cansaço venceu o medo. Adormeci. E foi o sonho que me acordou. Eu via Mauro, com o rosto coberto de fuligem, me estendendo o bilhete. "Eles não vão parar, Helena", dizia ele, "mas você pode." Acordei com o coração acelerado. O sol já nascia no horizonte e o carro preto não estava mais atrás. Por um instante, achei que tudo aquilo poderia acabar, que talvez eu conseguisse desaparecer, mas o destino não me deixaria em paz tão cedo. Quando o ônibus parou na rodoviária de Serra Clara, uma viatura já me esperava. O ônibus parou com um solavanco. O motorista anunciou o fim da linha. Mas antes mesmo de eu me levantar, vi, pela janela lateral,
o reflexo de luzes vermelhas piscando. Viaturas. 2. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Peguei a bolsa, enfiei o capuz e desci junto com os outros passageiros, tentando parecer mais uma entre dezenas de rostos cansados. O cheiro de diesel e poeira misturado ao som dos alto-falantes formava um ruído que me deixava tonta. Um policial olhou rapidamente para o interior do ônibus, mostrando uma foto para o motorista. Não precisei chegar perto para saber qual rosto estava ali, o meu. Atravessei o saguão como quem procura banheiro. Entrei num corredor lateral e saí por uma porta de serviço. Do outro lado, a cidade me engoliu. Ruas estreitas, lojas com letreiros apagados, um mercado de frutas começando o dia. Andei rápido, tentando misturar-me à rotina das pessoas. Uma mulher com cesta de pães, um rapaz de bicicleta, um cachorro cheirando o lixo. Tudo comum, exceto o medo que me rasgava por dentro. Peguei um táxi velho na esquina. O motorista, um senhor de boné desbotado, perguntou o destino. Bairro Novo Horizonte. Inventei o primeiro nome que me veio à cabeça. Ele assentiu e ligou o motor. No banco de trás, minhas mãos tremiam sobre a bolsa. Dentro dela, o pendrive. Ainda não sabia em quem confiar, mas já compreendia o tamanho da armadilha. Se a polícia estava me procurando e se o investigador Ernesto fazia parte daquilo, então eu era o elo que eles precisavam apagar. O táxi subia uma ladeira quando ouvi o rádio interno chiar. Uma voz feminina informava: atenção, todas as viaturas. Suspeita avistada na rodoviária. Mulher de cabelos grisalhos, casaco bege, possível direção, norte. O motorista olhou pelo retrovisor. A senhora é quem eles estão procurando? Só continue dirigindo, pedi. Ele hesitou, mas obedeceu. Ao chegar no alto da colina, parei o carro. Paguei mais do que devia e desci. Ali havia uma pensão simples, fachada amarela descascada. Toquei a campainha e uma mulher de meia-idade, de avental, apareceu. Quartos? Um só. Preciso descansar, respondi. Subi as escadas de madeira rangente até um quarto minúsculo com uma janela que dava para o rio. Deitei na cama sem tirar o casaco. O corpo estava exausto, mas a mente ardia. Cada lembrança se reordenava. Mauro, o bilhete, a explosão, o vídeo, o investigador e agora, a perseguição. Peguei o celular e tentei ligar para Silvia. Nada. Número inexistente, dizia a gravação. Tentei acessar o e-mail para verificar se as mensagens que enviei com o arquivo tinham sido abertas. A página não carregava. Interferência. De repente, 3 toques leves na porta. Quem é? Silêncio. Os toques se repetiram. Lentamente me aproximei. A maçaneta começou a girar. Corri até a janela. O quarto ficava no 2º andar. Sem pensar 2 vezes, subi na beirada e saltei. Caí sobre uma pilha de caixas de papelão. O impacto me tirou o ar, mas consegui levantar. Corri pela rua de trás, com o som da porta arrebentando atrás de mim. Desci becos, pulei cercas, até que minhas pernas começaram a fraquejar. Parei atrás de um muro, tentando respirar. Ouvi passos e, de repente, uma voz baixa. Helena, não faça barulho. Virei-me, pronta para correr, mas o rosto que vi me paralisou. Era Jonas Duarte, o filho do meu marido, meu enteado, com quem não falava há mais de 15 anos. Jonas parecia mais velho do que lembrava, com o mesmo olhar inquieto do pai, mas endurecido pelo tempo. O cabelo grisalho nas têmporas dava a ele uma gravidade que não combinava com os 40 anos. Helena, disse ele ofegante, achei que nunca mais ia te encontrar. Como me achou? Não foi difícil. Desde que o nome do prédio apareceu nas notícias, eu venho rastreando o caso. Vi o vídeo que você enviou para mim. Senti um nó na garganta. Eu havia mandado aquele e-mail quase no desespero, sem imaginar que ele ainda olhava minha caixa de mensagens antiga. Então você viu o vídeo? Vi, e entendi por que estão atrás de você. Jonas me puxou para dentro de uma oficina abandonada. O cheiro de óleo e ferrugem era sufocante, mas pelo menos ali ninguém nos veria. Ele abriu uma mochila cheia de equipamentos, notebook, cabos, uma antena portátil. O pendrive que você tem, disse, contém cópias de contratos falsificados. Mauro trabalhava para a construtora quando descobriu que parte das fundações do prédio tinha sido adulterada. Eles desviavam verba, usavam material de quinta. O vazamento de gás foi encoberto para parecer acidente. Engoli seco.
E o investigador Ernesto? Era o responsável por limpar o caminho. Recebia para encerrar as investigações antes de começarem. Tudo começou a se encaixar. O bilhete, a explosão, a perseguição. Jonas conectou o pendrive. Na tela surgiram dezenas de pastas. Ele digitou rápido, abrindo relatórios, notas fiscais, gravações de reuniões. Cada documento era uma ferida aberta. Olha isto, disse. Ata de assembleia do condomínio. Seu nome está aqui. O meu? Mauro te colocou como testemunha, porque a escritura original do prédio foi assinada também pelo seu marido, Roberto. Ele era o contador do projeto. As palavras me atingiram como golpes. Roberto? Meu marido tinha morrido, acreditando que estava apenas fazendo o trabalho dele. Mas agora eu via o nome dele nas margens de um esquema que matou pessoas. Eles usaram o nome dele, murmurei, e agora querem me silenciar para apagar o último rastro. Jonas assentiu. É isso. E precisamos agir antes que o façam. Do lado de fora, um trovão. A chuva começava outra vez. Enquanto Jonas copiava os arquivos para a nuvem, uma notificação piscou na tela. Sinal de rastreamento detectado. Eles nos acharam, disse ele. Precisamos sair. Corremos pelos fundos da oficina até uma viela alagada. O som de motores se aproximava. Viaturas. Jonas me empurrou para um beco lateral. Pegue este pendrive reserva. Se eu não conseguir sair, entregue a qualquer jornalista. Está tudo criptografado. Jonas, não? Tentei dizer, mas ele já voltava em direção à oficina. Ouvi tiros, vidros quebrando. Corri sem olhar para trás. Minhas pernas já não obedeciam, mas o instinto de sobrevivência me carregava. Atravessei ruas, pulei poças, até encontrar um pequeno armazém aberto. Entrei, escondi-me atrás de caixas de farinha. Minutos depois, silêncio. Quando saí, a oficina estava em chamas. Gritei o nome de Jonas, mas só o vento respondeu. Fiquei parada sob a chuva, com o pendrive apertado contra o peito. Ali percebi que não fugia apenas de inimigos. Eu fugia da verdade sobre quem eu tinha sido. Naquela noite, sentei num banco da praça e olhei o reflexo das luzes na água. O medo ainda morava em mim, mas havia também uma determinação nova, aquela que nasce quando não há mais nada a perder. Peguei o celular e liguei para o número que Mauro deixara gravado no pendrive, um contato chamado apenas Jornal C. Uma voz feminina atendeu. Agência Independente Caravelas, bom dia. Respirei fundo. Meu nome é Helena Duarte. Tenho provas de um crime que vocês vão querer ver. A mulher ficou muda por um instante e depois respondeu. Envie o que tiver. Vamos cuidar de você. Desliguei, olhando o horizonte que clareava. O primeiro trem da manhã passava ao longe. Fechei os olhos e murmurei. Mauro, eu entendi. Não era para fugir. Era para continuar. E pela primeira vez, desde a explosão, senti que respirava sem culpa. Naquela madrugada fria, o som do trem ainda ecoava quando desliguei o telefone. A promessa da jornalista parecia uma fresta de luz depois de semanas caminhando entre sombras. Eu tremia, não de medo, mas da consciência de que, a partir dali, tudo mudaria. Peguei o primeiro trem rumo à capital. O vagão estava quase vazio, apenas um casal cochilando e uma moça com fones de ouvido. O vidro mostrava meu reflexo pálido, o rosto de uma mulher que já não sabia se fugia de inimigos ou do próprio passado. Durante o trajeto, repassei mentalmente tudo o que acontecera. O bilhete, a explosão, Mauro, Jonas e agora eu. A última peça de um quebra-cabeça que matava quem ousasse montá-lo. Cheguei à estação central perto das 7 da manhã. O ar urbano me atingiu com cheiro de diesel e pressa. Atravessei a plataforma tentando parecer uma senhora comum, dessas que viajam para visitar netos. O pendrive estava preso ao cordão do meu pescoço, escondido sob a blusa. A sede da agência Caravelas ficava num prédio antigo no centro. Toquei o interfone. Uma voz feminina respondeu. Agência Caravelas. É Helena Duarte. Falei com vocês ontem. O portão se abriu com um clique metálico. Subi 2 andares e entrei numa sala iluminada por lâmpadas frias. Paredes cobertas de jornais, cheiro de café e papel velho. Atrás de uma mesa, uma mulher de cerca de 40 anos me observava com atenção. Sou Clara Ribeiro, disse ela, estendendo a mão. A senhora tem algo importante pelo que entendi. Assenti e sentei-me diante dela.
Tirei o pendrive do pescoço e o coloquei sobre a mesa. Isso custou vidas. Não deixe que custe mais. Clara conectou o dispositivo ao computador. A tela se encheu de pastas e documentos. Ela começou a abrir um por um, os olhos correndo rápidos, profissionais. De vez em quando anotava algo num caderno. Meu Deus, murmurou. São contratos, transferências internacionais, e-mails oficiais, tudo envolvendo a construtora Palmeiras e um consórcio de obras públicas. E o nome do investigador Ernesto está em algum deles, completei. Ela virou a tela para mim. Lá estava, Lobo Ernesto, consultoria jurídica. Então é verdade, sussurrei. Clara respirou fundo. Com esse material podemos abrir uma reportagem nacional, mas, fez uma pausa, isso também coloca a senhora em risco. Eles têm olhos em todos os lugares. Sorri com amargura. O risco já bateu à minha porta faz tempo. Enquanto ela fazia cópias do material, um jovem repórter entrou correndo na sala. Clara, temos problema. O servidor foi invadido. Alguém rastreou o IP da agência. Ela empalideceu. Droga. Desligou o computador e retirou o pendrive. Precisamos sair daqui, agora. Descemos as escadas às pressas. Lá fora, 2 carros pretos estavam parados na esquina. Eles não perderam tempo, disse Clara, puxando meu braço. Por aqui. Entramos por uma rua lateral que levava a um estacionamento abandonado. O som de pneus cantando ecoava atrás de nós. Clara abriu uma porta de ferro e me empurrou para dentro de um porão cheio de arquivos antigos. Fique aqui, eu distraio eles. Não, protestei. Você não vai sozinha. Mas ela já subia as escadas. Do lado de fora, ouvi vozes masculinas. Um estampido, outro. Depois silêncio. Esperei o que pareceram horas até que a porta se abriu de novo. Clara desceu mancando, sangue escorrendo do braço. Eles não me viram. Vamos, disse ofegante. Saímos pelos fundos alcançando uma viela. Ela entregou o pendrive de volta para mim. Helena, se eu não chegar à redação, prometa que vai levar isso a outro lugar. Não diga isso. Prometa. Eu prometo. Andamos até uma estação de metrô e misturamo-nos à multidão. O ar ali dentro era denso, abafado, mas pela primeira vez em dias senti algo parecido com esperança. Enquanto o trem deslizava pelo túnel, Clara encostou a cabeça no vidro. Sabe, Helena, às vezes a verdade é como fogo. Destrói tudo, mas ilumina o caminho de quem fica. Olhei para ela, tentando gravar cada traço. E às vezes, Clara, o fogo é a única forma de recomeçar. O metrô atravessava o subsolo como uma serpente metálica. A cada parada, a multidão entrava e saía, indiferente ao drama que eu carregava no bolso do casaco. O pendrive parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Clara estava pálida, mas insistia em continuar. Descemos numa estação antiga, com azulejos rachados e um letreiro meio apagado que dizia liberdade, ironia ou destino. Era ali que o próximo passo começaria. Saímos por uma escada lateral e entramos em um café discreto. O aroma de pão fresco e o som de uma música antiga pareciam um alívio depois de tanta correria. Sentamos nos fundos, longe das janelas. Clara ligou o notebook e conectou a internet de um modo que só quem vive sob risco aprende a fazer. Roteadores próprios, VPN, servidores externos. Vou enviar tudo para 3 redações diferentes, disse ela. Assim, mesmo que nos calem, a história sai do mesmo jeito. Assenti. Mauro sempre dizia que a verdade não precisa de heróis, só de sobreviventes. Ela sorriu, mas o sorriso durou pouco. O telefone vibrou na mesa. Uma mensagem. Desligue tudo. Eles estão no rastro. Era de um contato chamado apenas Rafa. Clara fechou o notebook num estalo. Precisamos sumir. Pagou a conta às pressas e me puxou pela rua movimentada. A chuva começava a cair fina, transformando as calçadas em espelhos quebrados. Caminhávamos rápido, tentando parecer turistas perdidas. Virei para ela. Clara, você acha que dá tempo de publicar antes que nos encontrem? Se conseguirmos chegar à rádio comunitária do bairro São Bento, sim. Eles têm sinal independente. Não dá para rastrear fácil. Seguimos a pé. O vento trazia o cheiro de gasolina e piche. No cruzamento, um carro preto reduziu a velocidade. Clara me empurrou para uma viela estreita. Corra! Ouvi o estampido antes de sentir a dor.
Um choque atravessou meu ombro. Caí contra o muro. O som do meu corpo batendo ecoou como um trovão. Clara puxou o pendrive da minha mão, gritando: "Fique aí, Helena! Eu termino o que começamos." Vi quando ela sumiu na neblina, correndo. A dor me rasgava, mas o medo era maior. Consegui me arrastar até a porta de um prédio e bati com força. Um homem idoso abriu, assustado. "Por favor, só preciso de abrigo", sussurrei. Ele me ajudou a entrar, fechando a porta com tranca dupla. "A senhora foi baleada." "Só um arranhão." Menti. "Posso usar seu telefone?" Ele trouxe um aparelho antigo, de disco. Liguei para o número de emergência, mas hesitei. Quem atenderia? Ernesto? Os mesmos que me caçavam? Desliguei. O velho trouxe toalhas e me ajudou a limpar o sangue. "Fique o tempo que precisar", disse ele. "Sou médico aposentado." Chamei-o de doutor, mas ele riu. "Pode me chamar de Augusto." "E a senhora, como se chama?" "Helena. Helena Duarte." O nome pareceu pesado ao ser dito em voz alta. Fiquei naquela casa a noite inteira. Augusto contou que vivia sozinho desde a morte da esposa e que aquela rua, esquecida pelos mapas, era raramente visitada por qualquer autoridade. Um esconderijo perfeito. Na manhã seguinte, o rádio da cozinha noticiava o que eu temia. Jornalista é encontrada morta após tentativa de assalto. Polícia investiga conexão com caso de corrupção na construtora Palmeiras. O copo caiu da minha mão. "Não", sussurrei. "Não pode ser. Clara estava morta." Augusto desligou o rádio devagar. Quem era ela, Helena? A única pessoa que ainda acreditava na verdade. Sentei-me, sem forças. A dor física parecia pequena diante do vazio que se abria dentro de mim. Mas, entre as notícias, um detalhe me chamou a atenção. Polícia busca cópia de arquivos digitais que teriam sido extraídos de servidores confidenciais. Clara tinha conseguido. Antes de morrer, ela enviou o material. E agora, eu sabia o que fazer. Peguei uma folha e escrevi à mão uma carta curta. "A verdade é minha herança. Que ela sirva para quem ainda acredita." Guardei no bolso e olhei para Augusto. "Preciso sair." "É perigoso." "A verdade sempre é." Saí pela manhã cinzenta, cada passo doendo, mas cada respiração me lembrando que ainda estava viva e que não tinha mais nada a perder. O ar da manhã estava úmido, pesado. Cada passo que eu dava pelas ruas de paralelepípedo parecia ecoar como um lembrete. "Você ainda está aqui." O ombro latejava sob o curativo improvisado que o Dr. Augusto fizera, mas a dor já não importava. A dor era prova de que eu sobrevivera. Comprei um jornal em uma banca. As manchetes falavam de corrupção, de contratos fantasmas, de escândalos políticos, mas não havia uma só linha sobre Mauro, sobre Jonas, sobre Clara. O silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer explosão. Peguei o trem para o centro, o mesmo que me trouxera até ali semanas antes. Desta vez, não para fugir, mas para aparecer. Enquanto o vagão avançava pelos túneis, repassei em mente as palavras que diria. Eu não era jornalista, não era heroína. Era só uma mulher que tinha perdido tudo, menos a consciência. O endereço que Clara deixara anotado em seu caderno era o de uma rádio comunitária, pequena, sobrevivendo na marra. Entrei sem bater. O locutor, um rapaz de voz grave e olhar curioso, me reconheceu do noticiário. "A senhora é a moradora da explosão?" "Sim. E tenho algo para contar antes que contem por mim." Ele acenou para que eu me sentasse. O estúdio era modesto, microfones antigos, paredes cobertas de espuma acústica, um relógio quebrado marcando sempre 12h15. Quando o programa entrou no ar, o rapaz anunciou: "Hoje, ouvintes, temos uma convidada que sobreviveu à tragédia da Rua das Palmeiras. O nome dela é Helena Duarte." Por um instante, o medo tentou voltar. Mas lembrei do olhar de Mauro, do sorriso de Clara, do sacrifício de Jonas. Respirei fundo e comecei. "Eu não vim aqui para pedir piedade. Vim para contar o que me foi escondido. Contei tudo. Desde o bilhete no elevador até o vídeo, o pendrive, as ameaças. Cada detalhe." A voz me tremia, mas continuei. "Disseram que a explosão foi um acidente. Não foi. Foi assassinato por ganância. O investigador que prometeu justiça fazia parte disso. E se vocês estão ouvindo, saibam, as provas estão espalhadas. Não adianta me calar." O locutor engoliu em seco. Do outro lado do vidro,
Técnicos e voluntários pararam para ouvir. O silêncio que se seguiu parecia um respiro coletivo. Quando saí da rádio, a chuva tinha parado. O céu abria lentamente, como se a cidade também precisasse respirar. Meu telefone vibrou. Mensagens, dezenas. Jornalistas, advogados, pessoas que eu nem conhecia, e entre elas, uma que me fez chorar. Vi o programa. Ele teria orgulho de você. Silvia. Silvia estava viva. Ri sozinha no meio da rua. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. Horas depois, as primeiras matérias começaram a circular. Viúva de vítima da explosão denuncia esquema de corrupção. A história que tentaram enterrar ganhava corpo, nome, rosto. No fim do dia, sentei na varanda do pequeno quarto que o Dr. Augusto me oferecera. O pôr do sol pintava o céu de laranja e lilás. O mundo parecia diferente, não porque tivesse ficado mais justo, mas porque eu finalmente falava sem medo. Peguei o caderno de Clara, abri na última página e escrevi: "A verdade sobreviveu, e eu também." Fechei os olhos e deixei que o vento levasse o resto do medo. O sol daquela manhã tinha um brilho estranho, como se o mundo inteiro respirasse depois de uma longa febre. Eu o observei através da janela do pequeno quarto de hóspedes na casa do Dr. Augusto. Havia silêncio. Um silêncio diferente, cheio de expectativa. Peguei o rádio de pilha que ele guardava sobre a mesa e girei o botão até encontrar a estação de notícias. A vinheta soou e, em seguida, a voz da locutora. E nas últimas horas, a história da explosão do edifício Palmeiras ganhou novos desdobramentos. O Ministério Público abriu investigação contra a construtora e o delegado Ernesto Lobo foi afastado das funções. Por um instante, o tempo parou. A verdade estava viva. As vozes de Mauro, de Jonas, de Clara, ecoavam dentro de mim como se me empurrassem para a janela. Lá fora, a cidade despertava e eu me sentia parte dela novamente. Desci as escadas devagar. Augusto me esperava com café e pão fresco. "Ouvi as notícias", disse ele, sorrindo. "Parece que a senhora venceu." "Não, doutor. Ninguém vence quando há mortos. Só continuamos." Sentei-me e o aroma do café me trouxe lembranças antigas. O riso de Roberto na cozinha, o som do jornal sendo dobrado, a paz que um dia existiu. "O que pretende fazer agora?" perguntou Augusto. "Falar." Tomei um gole de café. "Enquanto tiver voz, vou contar o que aconteceu." Nos dias seguintes, repórteres começaram a aparecer à porta da casa. Queriam entrevistas, fotos, declarações. Eu evitava câmeras, mas compreendi que o silêncio já não me servia. Aceitei apenas uma conversa, ao vivo, em rede nacional. O estúdio era frio, iluminado por refletores que pareciam interrogatórios. A apresentadora, elegante e séria, me recebeu com um aperto de mão firme. "Dona Helena, o país inteiro quer ouvir a senhora." Olhei para a câmera e vi meu reflexo minúsculo no centro da lente. Respirei. "Eu não sou heroína. Sou testemunha de uma verdade que mataram muita gente para esconder. E se estou aqui, é por todos os que não tiveram a chance de falar." Contei o essencial. Como Mauro me alertou, como Jonas descobriu a rede de corrupção, como Clara morreu tentando publicar as provas. Não chorei. As lágrimas tinham secado há muito. Quando o programa terminou, a apresentadora me abraçou. "O que a senhora disse vai mudar muita coisa. Espero que mude alguém", respondi. "Isso já basta." Naquela noite, as ruas estavam tomadas por protestos. Jovens seguravam cartazes com frases que eu nunca imaginei ouvir. "Justiça para Helena." "Mauro vive." "Verdade não explode." Assisti de longe, sem me identificar. O vento frio batia no rosto e percebi que a história não era mais minha, pertencia a todos. Voltei para casa com um misto de paz e exaustão. Augusto lia um livro na sala. "A senhora está se tornando símbolo." "Símbolos cansam, doutor." Sorri. "Prefiro continuar sendo gente." Ele riu baixo. "Gente com coragem." Ficamos em silêncio, ouvindo o noticiário. Pela primeira vez, não tive medo das manchetes. Nos dias seguintes, começaram os julgamentos. Vi pela televisão o rosto do investigador Ernesto sendo levado sob flashes e perguntas. O homem que um dia me olhou com frieza, agora baixava os olhos diante da multidão. Quando perguntado sobre o bilhete, sobre o aviso que salvara minha vida, ele respondeu apenas: "Nada disso era para vir à tona."
Desliguei a TV e pensei, era assim. No quintal, as flores que Augusto plantara começavam a brotar. Passei os dedos sobre as pétalas e percebi o quanto aquele gesto simples, cuidar da terra, parecia o oposto do que o mundo havia me ensinado. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de ficar. 2 dias depois da entrevista, o telefone tocou cedo. A secretária do Ministério Público falou meu nome com cuidado, como quem segura porcelana. Disseram que estavam formando uma comissão de acompanhamento para as vítimas e sobreviventes do edifício Palmeiras. Queriam que eu participasse. Eu olhei pela janela o quintal do Dr. Augusto e pensei que aquele convite tinha o peso de uma pedra e a delicadeza de um pássaro. Aceitei. A sala onde nos reuniram era clara demais. Janelas enormes, mesas de madeira, copos de água alinhados. Vi rostos que eu conhecia dos corredores do prédio, agora marcados por ausências. Dona Celina, do 2º andar, mexia nos dedos como quem conta memórias. O casal da cobertura trazia os olhos vermelhos e uma pasta de documentos. Um jovem de moletom abraçava uma mochila como se fosse casa. O promotor entrou, falou do processo, citou números, datas, artigos de lei. Eu ouvi a superfície, mas por dentro tinha outra tempestade. Não eram os autos que me importavam, eram os nomes: Mauro, Jonas, Clara. O promotor terminou oferecendo 1 minuto à palavra dos presentes. Me levantei sem pressa. Senti cada osso devagar. Disse que justiça não devolve corpo, mas permite que um nome não seja enterrado 2 vezes. Disse que aceitaríamos acordos, indenizações, reformas na lei, mas que o que queríamos mesmo era que ninguém mais recebesse um bilhete às pressas para fugir da própria casa. O silêncio que veio depois não era vazio, era respeito. O promotor assentiu. Os outros, um a um, tocaram meu ombro enquanto eu sentava de novo. O jovem do moletom sussurrou que a mãe dele sempre falava de mim no elevador, que eu emprestava açúcar e tempo. Sorri com um canto de boca. Emprestar tempo, pensei. Talvez a vida seja isso. Quando saí da reunião, encontrei uma mensagem no meu celular. Um número desconhecido. Um texto curto. Se quiser voltar, hoje o perímetro está aberto por 2 horas. Voltar significava atravessar o quarteirão interditado e encarar os escombros do edifício. Respirei fundo. Mandei uma única palavra: vou. O Dr. Augusto quis ir comigo. Disse que não me deixaria enfrentar aquele chão sozinha. O sol da tarde batia em diagonal quando nos aproximamos. As fitas amarelas tinham sido recuadas. Um cheiro de cinza morno ainda se misturava ao do asfalto. Os bombeiros conversavam baixo. Um perito fotografava feridas do concreto como se elas pudessem testemunhar. Passei a mão pelo portão enferrujado. O metal devolveu um frio antigo. Entrei. O hall, que antes tinha espelho, agora era uma boca escura. Caminhei devagar. O som dos meus passos ecoava como se a casa quisesse repetir meu nome. Lembrei do porteiro Jorge, das conversas sobre futebol, da chave reserva que ele guardava com zelo de padre. Fechei os olhos um instante. Não pedi desculpas. Nomes merecem ser ditos sem desculpa. Subimos o que restou das escadas. Cada degrau parecia medir a espessura do meu fôlego. No 6º andar, o corredor estava aberto para o céu. O apartamento do Mauro tinha virado uma sala à intempérie. O vento corria por dentro com pressa, como se tivesse compromisso com outro lugar. Senti a mão de Augusto leve no meu cotovelo. Parei na porta que restou. Lá dentro, uma parede que não caiu guardava sombras. Vidros moídos cobriam o chão, brilhando como sal ao sol. A mesa onde ele tomava café era agora uma perna de madeira retorcida. No canto, um retângulo mais claro denunciava o lugar do quadro que eu havia afastado no dia em que encontrei o cofre. A pedra do rodapé, chamuscada, ainda tinha a cicatriz fina do encaixe metálico. Apontei. Augusto entendeu sem que eu dissesse. Ajoelhei ali. Não havia mais cofre. Só terra, poeira e um vazio. Passei os dedos devagar, raspando o pó. Algo arranhou minha pele. Uma ponta de metal. Cavei com cuidado. O doutor, sem falar, me passou um canivete de bolso. Soltei a primeira camada. Debaixo dela, algo estalou, leve como um segredo. Era uma cápsula de aço do tamanho de um dedo. Rosqueei. Dentro, um rolo de papel fino, enrolado como promessa. Alisei a fita com as mãos trêmulas. Eram poucas palavras, escritas com a mesma letra que me entregou a vida no elevador.
Se você encontrou isto, significa que falhei e venci. Falhei por não estar aí. Venci por saber que você está. O fim do caminho está no começo. Armário de correspondências, caixa 08, M. Olhei para Augusto e não consegui dizer nada. Ele sorriu com o gesto inteiro do rosto. Voltamos sem pressa, como se descobertas exigissem tamanho de passo. O armário de correspondências era um retângulo de ferro torto no hall. As portas, empenadas pelo calor, ainda abriam com esforço. A chave de Jorge, aquela reserva de fé, teria sido útil. Mas não havia Jorge. Pedi um alicate a um bombeiro que me olhou como quem entende que às vezes a lei precisa de mão de gente. Abri a caixa 08. Dentro, um envelope pardo com meu nome, Helena Duarte, escrito inteiro. Nenhuma abreviação. O cuidado das coisas finais. O envelope tinha cheiro de mofo e urgência. Abri pela lateral para não ferir o corpo do que ele guardava. Havia 3 itens. Uma fotografia de Polaroid em que Mauro, muito jovem, sorria com uma criança no colo diante de um carro da polícia. Um cartão de memória preso com fita. E uma carta. Li de pé, sem sentar sobre os destroços da minha antiga normalidade. Helena, se você está lendo, prometo ser breve. Descobri mais do que devia e menos do que gostaria. Não estou acima de culpa. Um dia eu vi, e no dia seguinte eu desviei o olhar. Mas olhares desviados matam. Fiquei tempo demais entre a coragem e o medo. Quando te vi no elevador naquele dia, entendi que não havia mais depois. Meu tempo foi. O seu ainda é. O cartão tem a gravação de uma conversa no estacionamento da construtora, 3 semanas antes da explosão. Não se preocupe com senhas. Use o que você carrega desde antes de saber que carregava. O nome dele. Ele sempre foi a chave. Obrigado por me ouvir mesmo quando não estávamos conversando. M. O nome dele. Roberto, meu marido. A senha de um homem que me amou com gentileza e que, sem querer, assinou à beira do abismo. Fechei os olhos, senti o peso do cartão na palma. A Polaroid tremia nos meus dedos. A criança da foto tinha o rosto de quem ainda não sabe que o mundo tem buracos. Perguntei ao vento quem era. O vento não responde, mas as memórias, quando bem chamadas, voltam. Levei o envelope no peito, protegido entre o corpo e a blusa. Saímos do prédio como quem sai da água depois de muito tempo. A luz pareceu mais branca, o ar mais pontudo. O perito anotou meu nome. Disse que eu seria chamada a depor de novo. Eu disse que estarei lá. Não prometi data. Prometi presença. De volta à casa do Dr. Augusto, subi direto para o quarto. Ele respeitou meu silêncio. Fechei a porta, sentei à mesa, esperei o coração diminuir de tamanho. Coloquei o cartão no adaptador do notebook que Clara havia deixado comigo, como quem passa bastão no meio de uma corrida que só termina quando alguém decide parar de fugir. A senha era uma pergunta que nunca fiz alto. Digitei. ROBERTO. Enter. A tela abriu uma pasta única, chamada Raiz. Dentro dela, um único arquivo de áudio. Abri. O som começou com passos e o estalo de um isqueiro. Vozes masculinas. A primeira eu reconheci no 1º milímetro da sílaba. Ernesto. A segunda, um empresário cuja face já vira nos noticiários sorrindo ao lado de inaugurações e fitas cortadas. O terceiro, um nome que até então eu não conhecia, mas que o promotor, mais tarde, desenharia com tinta grossa na denúncia. As frases vieram como tiros de borracha. Parecem menos, mas doem por mais tempo. Falaram de números, de mundos que cabem em folhas, de reforço de campanha, de laudos preparados, de gasodutos sem manutenção, de seguros que pagariam a conta de material inferior. Uma risada. Uma piada sobre o preço da vida. O som de uma tampa de caneta abrindo e fechando, como quem treina alívio. Ernesto sugeriu datas. O empresário sonhou com prédios novos. O terceiro falou do medo de ruir. Rimos, disse uma voz grave. Rir é bom, e se alguém perceber, ninguém percebe. E se perceber, a gente convence, e no dia em que não convencer, a gente cala. Parei o áudio para respirar. O ar não obedeceu de primeira. Apertei play de novo. Ao final da gravação, um barulho de carro passando, mais passos, o ranger de uma porta, e algo que me quebrou de um jeito certo. A voz de Mauro, grave, baixa, como quem sabe que está enfiando a mão em vidro. Droga, eu não devia estar aqui, sussurrou alguém.
E ele respondeu: hoje você está, amanhã eu não sei. Mas grava. Fechei a tampa do notebook. Minha mão tremia sem tremor. É um jeito de tremer por dentro. O fim do caminho está no começo. O bilhete, o elevador, a porta parando no quinto andar. A vida cabendo em segundos que não temos como guardar no bolso. Saí do quarto devagar. O Dr. Augusto me esperava no corredor, como pai na beira do recreio. Eu disse e encontramos. Ele perguntou o suficiente. Eu respondi: o suficiente raramente chega na hora. Hoje chegou. À noite, a comissão de vítimas organizou uma vigília silenciosa em frente ao prédio. Velas nas mãos, nomes falados um por um. Quando disseram Helena, eu neguei com a cabeça. Ainda não. Disseram Mauro. Eu respondi presente com a voz inteira. Disseram Jorge. Presente. Disseram Clara. Presente. Disseram Jonas. Minha garganta fechou no primeiro J, mas o resto do nome saiu como água que encontra saída na pedra. Quando as velas acabaram, o promotor se aproximou. Falei da cápsula, do envelope, do cartão. Ele pediu cópia. Eu disse amanhã. Hoje o arquivo dorme aqui, no fundo da minha blusa, onde a gente guarda batimentos e pequenas teimosias. Ele entendeu. Alguns homens aprendem tarde que confiança não é palavra, é gesto. Ele, naquele instante, escolhera gesto. Voltamos para casa pelo caminho mais longo. Gosto de caminhos longos quando tenho algo que não quero que acabe. O vento trazia cheiro de madrugada nova. Em algum apartamento, um rádio velho tocava uma música que eu ouvia nos anos em que o futuro era um lugar com cadeiras para todos. Sorri. Não por otimismo, por insistência. É diferente. No portão, Augusto me perguntou se eu dormiria. Respondi que sim, que o corpo merece ser visitado pelo descanso ao menos uma vez por semana. Ele riu. Disse que passaria café cedo, como sempre. Entrei no quarto e fechei a porta sem fechar o mundo. Antes de deitar, abri a janela. O céu estava limpo. Há noites em que as estrelas parecem só luz. Naquela, pareciam letras. Escrevi com a mão no ar o nome dos meus. A mão não deixou rastro, mas a intenção acende uma coisa invisível. Deitei devagar. O travesseiro guardava um perfume de lavanderia barata e sol. Eu gosto de cheiros honestos. O sono veio do fundo de um lugar que eu não visitava há meses. E quando ele me alcançou, a última coisa que pensei foi numa frase simples, dessas que cabem num bolso de casaco. Quando eu acordar, o começo vai estar onde sempre esteve, diante da porta do elevador. Na manhã seguinte, eu entregaria o áudio. E quando a cidade ouvisse, não seriam mais vozes. Seriam ecos que empurram. O último eco não é fim, é o convite para o que começa. Acordei antes do sol. O quarto tinha aquele azul de início de dia em que tudo parece sussurro. A casa do Dr. Augusto dormia, e a cidade, lá fora, coçava os olhos. Levantei com a certeza simples que a vida às vezes concede. Hoje eu entregaria o áudio, não por vingança, por respeito aos nomes. O café estava pronto quando cheguei à cozinha. Augusto me esperava com um copo d'água e silêncio. Agradeci com um aceno. Bebemos como quem divide trincheira. Saímos sem pressa e caminhamos até o Ministério Público. No caminho, o vento mexia nos primeiros jornais pendurados nas bancas. Manchetes sobre a construtora, sobre o delegado afastado, sobre a comissão de vítimas. Nenhuma linha sobre Mauro. Mas nomes assim não se escrevem em manchete. Escrevem-se na vida de quem ficou. O prédio do MP tinha uma escadaria impaciente. Subi cada degrau contando mentalmente. Ao chegar, o segurança pediu o documento. Mostrei. Ele fez um gesto de cabeça que dizia entre. O promotor me recebeu numa sala com carpetes e pastas rotuladas. No centro da mesa, espaço para aquilo que faltava. Coloquei o cartão de memória. Disse que a senha estava escrita num nome, e que nomes às vezes são chaves. Ele não perguntou qual. Apenas me ofereceu um computador sem internet. Conectou. O áudio começou. Em poucos minutos, o rosto dele mudou de cor 2 vezes. Quando terminou, ficou em pé, andou até a janela, voltou, sentou. Ninguém falou. O silêncio que veio não era dúvida, era a dignidade do espanto. Ele pediu autorização por escrito para incorporar o material ao processo. Assinei meu nome inteiro. Depois, colocou cópias em 3 estojos diferentes, chamou uma equipe, protocolou o arquivo com numeração que soava a senha de cofre de banco.
Olhou para mim como quem reconhece alguém que caminhou descalça um caminho de vidro. Disse que, a partir daquele dia, eu teria proteção. Eu disse que aceitaria, mas que proteção de verdade é a luz acesa sobre o que tentam esconder. Ele sorriu com os olhos. A luz será acesa, prometeu. Saí de lá leve como quem devolve algo que nunca foi seu. O vento da rua bateu no rosto, e eu entendi, sem poesia, que algumas entregas devolvem o corpo para dentro do corpo. Andei até a praça. Sentei no banco que aprendi a chamar de meu. 2 pombas discutiam migalhas, um menino chutava uma latinha, uma moça lia um romance amassado. A vida, apesar. A vida, enfim. No dia seguinte, as rádios tocaram trechos do áudio com vozes distorcidas. Os jornais descreveram a reunião no estacionamento, os contratos com recheio de vazio, a risada sobre preço de vida. O país ouviu. Não como quem consome escândalo, e sim como quem segura um espelho. As redes se encheram de palavras, algumas úteis, outras não. No meio delas, uma fotografia antiga começou a circular. Mauro sorrindo ao lado de colegas de farda. Alguém escreveu na legenda que heróis raramente usam capa. Às vezes usam o silêncio certo até a hora de falar. Começaram as audiências. Sentei na primeira fila, mãos firmes, costas retas. O delegado Ernesto entrou com o olhar que um dia me atravessou sem me ver. A promotoria apertou o áudio no peito do processo. Os advogados tentaram espalhar poeira no ar, mas a poeira já não tinha onde pousar. Uma testemunha reconheceu a própria assinatura falsificada. Outra contou do laudo encomendado. O empresário, com fitas inaugurais no histórico, gaguejou uma frase sobre não saber detalhes. No fim do primeiro dia, o juiz determinou prisão preventiva. Não vibrei. Justiça não é fogos de artifício. É martelo que volta à mesa e diz basta. Na saída, uma mulher se aproximou. Trazia no rosto o mapa do cansaço e nos olhos um brilho queimado. Disse que a mãe morava no 3º andar e que sobreviveu, mas que desde a explosão não lembrava o próprio nome nas manhãs. Me pediu, com as 2 mãos, para que eu não parasse de falar. Não pare, dona Helena. Eu prometi que não. Falar, às vezes, é a única forma de respirar para quem não tem ar. A comissão de vítimas cresceu. Organizamos encontros quinzenais, oficinas de direitos, rodas de conversa. Vi gente que mal se olhava nos olhos no elevador se abraçar como família antiga. Vi um senhor que perdeu a esposa a aprender a cozinhar para o neto. Vi uma adolescente escrever o primeiro poema da vida e colá-lo no mural ao lado de orçamentos de advogados. A vida tem mãos secretas para erguer paredes novas. Recebi convites para palestras, escolas, associações de bairro, universidades. Falei do bilhete, do elevador, do medo que vira língua. Disse que coragem não é ausência de temor, é decisão de ir apesar dele. Mostrei uma fotografia pequena de Jorge, o porteiro, segurando um bolo de aniversário com uma vela torta. Expliquei que justiça é quando até um bolo torto tem direito de existir até o último pedaço. À noite, quando o barulho baixa, eu voltava para a casa do Dr. Augusto. Ele cuidava do jardim, como quem escreve cartas para o chão. Eu lavava a louça como quem devolve brilho a pequenos planetas. Conversávamos pouco. Não por falta de assunto, mas porque há presenças que dispensam legenda. Numa dessas noites, o telefone tocou. Era Sílvia. A voz dela tinha o mesmo tempero de antigamente, com uma pitada a mais de cuidado. Disse que me ouvira no rádio, que tentara me ligar no dia da confusão e que o chip havia caído no chão da cozinha como se fosse uma casca velha. Rimos. Combinamos café. Quando nos encontramos, ela trouxe um embrulho. Dentro, minha xícara favorita, resgatada dos escombros por um bombeiro que colecionava porcelanas quebradas. A alça tinha uma rachadura fina correndo como rio. Bebi naquele lado de propósito. O gosto era mais inteiro. Meses passaram. O julgamento seguiu. As condenações vieram parceladas, como contas antigas. O delegado foi condenado por corrupção passiva, obstrução e uma verdade que cabe em nome curto: covardia. O empresário perdeu contratos e algemas lhe ensinaram que braços também carregam o peso do próprio bolso. Outros nomes menores, que julgavam ser invisíveis, descobriram que a lei tem olhos de lupa quando quer. Não houve milagre. Houve trabalho. Voltei ao terreno do prédio uma última vez antes das máquinas começarem a limpar tudo para o futuro. Entrei com autorização, capacete na cabeça e botina emprestada.
Fui até onde um dia era o elevador. Fiquei de frente para o vazio metálico que um dia abriu suas portas para mim como boca de lobo e mão de anjo. Toquei a parede queimado cinza. Fechei os olhos. Disse em voz baixa o que precisava dizer. Obrigada, Mauro. Obrigada pelo bilhete que me empurrou de volta para a vida. Desculpa por não ter visto antes. Obrigada por confiar em mim quando eu mesma não confiava. Cuida dos teus, onde estiveres. Eu cuido dos meus aqui. Saí devagar. Um operário me ofereceu água. Bebi. Ele perguntou se eu morava ali. Eu disse que morei e que de um jeito torto ainda moro. Ele entendeu. Gente que levanta a parede entende coisas assim sem dicionário. No caminho de volta, passei pela praça e comprei 2 pães, um para mim, outro para Augusto. Em casa, ele estava com o rádio ligado em volume baixo. A notícia era um projeto de lei que levaria o nome da rua e criaria normas mais severas para laudos e manutenções. Eu não vibrei. Sorri. Leis, quando nascem do chão certo, duram mais que flores. Sentei na varanda e olhei o céu. O azul tinha um tom que aprendi a chamar de possível. Peguei um caderno novo e escrevi na primeira página um título que não era título. Era lembrança. O fim do caminho está no começo. Embaixo, linhas vazias esperando história. Não sei se meus dedos ainda têm fome de escrever. Sei que minha voz, esta que nasceu no susto de um elevador e cresceu na boca de uma rádio comunitária, ainda tem ruas para percorrer. Antes de dormir, coloquei sobre a mesa 3 objetos. O bilhete original, agora dentro de um envelope transparente. A polaroid de Mauro com a criança. E a xícara rachada. 3 pontos de um mapa que me trouxe até aqui. 3 coisas quebradas que decidiram permanecer. Passei a mão por cima, com delicadeza de quem ajeita a coberta em corpo adormecido. Às vezes me perguntam se eu voltaria no tempo para impedir a explosão se pudesse. Eu fecharia o gás, chamaria a imprensa antes, arrancaria a parede com as próprias mãos. Sim, mas o tempo não volta. O que ele faz, quando damos a ele a chance, é se dobrar na direção certa. E nessa dobra cabem mãos estendidas, vozes firmes, bilhetes apressados, rádios abertos, comissões de vítimas, jardins com flores renascidas, xícaras que ainda sabem conter calor. Nessa dobra cabem os nomes. E nomes, quando bem guardados, não morrem. Apaguei as luzes. O quarto ficou manso. Encostei a cabeça no travesseiro e deixei o sono vir. Antes de me entregar, ouvi de novo o ruído metálico do elevador da memória. A porta se abriu. Alguém me entregou um papel. Não dizia finja, dizia viva. Saí correndo, não por medo, mas por pressa de chegar onde meu nome ainda precisava ser dito. Amanhã, quando amanhã entrar por esta janela com seus cotovelos de luz, vou acender a cafeteira, abrir o portão, olhar a rua como quem lê o jornal. Se alguém passar, oferecerei pão. Se alguém perguntar, contarei a história. Se ninguém vier, a verdade ficará sentada comigo, dividindo silêncio e xícara. E quando eu terminar, perguntarei ao mundo sem levantar a voz: você teria corrido também? Ou teria ficado para acender a luz? Amar não é se anular. E coragem não é grito, é gesto. É o bilhete certo entregue na hora exata. É a mão que abre a porta e diz, sem fazer barulho: fuja do que te mata, mas não fuja do que te faz permanecer.